Martinha, e aí, tá com eco? E agora, gente? Será que melhorou? Ou será que é quando o É Rodrigo quando o entra? Rodrigo entra. Eu acho que é quando você entra. Não? E agora? Vamos ver, hein? Pra mim, você tá tranquilo. Pra mim também. Vamos ver pra galera como é que tá agora. Ah, É, agora tá ok. parece que sim. Chega de novo, gente. Vem de novo. Desiste da gente, não. Pronto. Alguém disse que parou, alguém disse que parou aí. Ah, alguém, Kaká, você conhece ele. Tá beleza, né, Nazi? Então, pronto. É bom que a gente vai ganhar esses minutinhos, né? Porque como o Instagram dá 1 hora, então a gente vai ganhar esses minutinhos aí que a gente precisou sair e voltar. Parece que agora melhorou, né? Parece para mim também. Então, massa. Eu quero agradecer já. Primeiro eu vou agradecer as outras pessoas, daqui a pouco eu falo de você. Tudo bem, tudo Agradecer bem. aos amigos que estão aqui com a gente. Para mim é muito importante. Eu estou muito, muito feliz em poder fazer parte desse cenário agora, né, de usar o Instagram como uma ferramenta mesmo para que a gente consiga se comunicar. Esse espaço não é meu sozinho, eu não quero ser dona dele. Eu quero que a gente consiga aqui dialogar, trocar, trazer novas ideias, trazer sugestões e aprender juntos sobre esse lugar e esse espaço, né? Do que é ser um homem negro, o que é ser uma mulher negra, como é que a gente pode dialogar a partir das nossas experiências pessoais e a partir também das nossas leituras. E o que a gente vai fazer aqui hoje, na verdade, a nossa proposta, a minha e a de Rodrigo, porque eu não pensei nisso sozinha, é justamente essa troca de experiência que a gente tem, de vida, de amizade e da leitura, né? Das leituras que nós temos que nos fizeram pessoas que chegaram até aqui, homem e mulher negra, que chegaram até aqui nesse espaço. Perfeito. Dei conta? Então Perfeito. agora eu vou falar de você, com grande satisfação que eu faço essa primeira live com o Rodrigo. Primeiro porque Rodrigo é uma pessoa que tem um lugar muito especial na minha vida. Rodrigo é um amigo muito querido. Nós trabalhamos juntos em 2015. Não nos conhecíamos antes disso. Trabalhamos no mesmo colégio há apenas 1 ano. E poderia ter sido uma amizade ou um contato que poderia ter se encerrado ali. Mas não. Tanto ele quanto eu fizemos com que essa amizade continuasse e chegasse até aqui. E que a gente chegasse até aqui hoje. Então, o Rodrigo é uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme, uma admiração muito grande por tudo que ele faz, por tudo que ele produz, que ele escreve, ele canta, ele toca, ele dá aula, ele faz de tudo muito e ainda faz um feijão delicioso. Então, Ah, então a gente tem esse carinho e essa amizade que veio até aqui, Rodrigo. Eu quero sempre ser muito grata a você por tudo que você representa na minha vida, por tudo que você faz com que eu me construa até hoje e que a gente vai se construindo junto. E a gente tem a liberdade e a intimidade mesmo, né, de usar até às vezes alguns adjetivos. O idoso, a idosa, o farrista, aquele que só quer saber de ler, de estudar, de produzir, a outra que só quer saber de farra, enfim. Mas eu tive já a oportunidade de ir à casa de Rodrigo, comer o feijão de Rodrigo, conhecer Michele, conhecer Apolo. Nós já fomos os quatro, né? Eu, meu namorado, ele e Michele, ali em plataforma, Neinha, comer muqueca também, dar uma volta ali em plataforma no domingo. Então é uma pessoa que eu tenho assim um carinho imenso, uma admiração e um amor mesmo, como ele me chama de irmã, como eu chamo ele de irmão. que ótimo, que ótimo, que ótimo. Já tô aqui já emocionado, Ju. Que bom por essas palavras. Eu fico muito contente. E eu vou deixar para contar uma parte da nossa história, enquanto amigos, que você não contou. Eu vou deixar para contar mais à frente, tá certo? Deixa a nossa conversa ir se desenrolando. Mas desde já eu agradeço o convite pelo, pelo prazer do diálogo aqui, para estar com os seus amigos. Os seus amigos estão aqui na telinha, os meus também, já estou vendo alguns alunos, alguns colegas entrarem aí.
E eu fico muito contente pela sua decisão de colocar esse rosto lindo, de colocar essa sua vida, sua história desse lado aí, porque a gente se vê desafiado o tempo inteiro. Primeiro que essa idade aqui, idade mídia, né, eu aprendi isso, achei bem interessante. De vez em quando, as redes sociais nos parecem idade mídia, né, para fazer uma referência à idade média, diante de tantos problemas, de tantas coisas obscuras que nós presenciamos aqui nas redes, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Mas, ao mesmo tempo, aqui um caminho, é um espaço que se abre de forma assim inevitável. Não tem mais como recuar, a gente não tem mais como abrir mão de se colocar aqui, de aprender a lidar com essas redes, de aprender a se pronunciar e a construir vínculos, né, relações de afeto nesse espaço. Então, eu acho muito corajoso da sua parte. Eu também tomei essa decisão há pouco tempo e acho mais corajoso ainda, haja vista que para nós negros é uma realidade muito mais complicada. E eu acho, Josi, que hoje nós estaremos mais à vontade para falar sobre isso, porque quando a gente se depara com o Instagram hoje, o Instagram parece que está de luto. Parece que muita gente que nunca teve tanta atenção para este problema está acordando, está se despertando para entender que o racismo não é mimimi, que o racismo é um problema gravíssimo e que afeta a vida, obviamente, diretamente das pessoas negras, pensando no contexto norte-americano, das pessoas pretas, ou também no contexto brasileiro, mas afeta a vida de todos, né? O racismo é um problema que não só desumaniza as pessoas que sofrem, mas as pessoas que cometem também participam de uma rede de desumanização o tempo inteiro. Então, eu acho que hoje as pessoas estarão mais sensíveis quando nós começarmos a falar aqui deste lugar, de enquanto homem, de enquanto mulher negra, sem aqueles adjetivos perversos que querem desfazer o debate, desfazer a reflexão, como mimimi, vitimismo ou outro tipo de coisa. Tá certo? Então, eu fico muito... Né? Porque o que a gente percebe também é essa tentativa de silenciamento. Mesmo Sim. algum negro, quando alguma negra, e a gente vai percebendo, por exemplo, que o tempo inteiro a gente tem contato com esses relatos de pessoas que se expuseram, mas que, em contrapartida, sempre recebem uma crítica e uma maneira muito ofensiva. Eu acho, Rodrigo, que você tocou em 2 pontos muito importantes aí, que é justamente a gente dar nome às coisas. Então, a gente precisa dizer que é racismo e que não é injúria racial. A gente precisa dizer que é crime e que não é brincadeira. A gente precisa trazer esse sentimento de uma maneira afetuosa, de uma maneira, em alguns momentos, até mais por um outro viés, mas a gente não pode negar, e o que a gente não pode deixar de falar é o que são e qual é o reflexo desses crimes, dessas práticas na nossa sociedade. Então, enquanto a gente continuar, de alguma maneira, mascarando o racismo, ele só vai continuar crescendo, porque os racistas, eles não se mascaram. Verdade, verdade. Ok. Se deixar, eu começo a falar, viu? Se deixar, eu começo a falar e eu não paro. Tá? Né, com os nossos amigos, com as nossas amigas que estão aqui, porque eu não fiz nenhuma postagem sobre isso, justamente porque eu queria que o ponto de partida de apresentação fosse por aqui. Sim. Claro que depois eu posso contar um pouquinho como isso apareceu, né? Como esse Instagram apareceu, o Elevajô, mas eu queria que a primeira informação sobre ele fosse feita com você aqui junto. Rodrigo, então, como eu falei no início, né? E como ele também falou da nossa amizade, de como a gente sempre conversa e como a gente tem uma troca muito, muito frequente de experiências, de histórias, de leitura, de planos e projetos, viagens, enfim. E aí tem 2 semanas, mais ou menos, né? Não tem muito mais de 2 semanas, não. Acho que vai fazer 3 semanas. Que Rodrigo fez uma chamada de vídeo, dessas que a gente está fazendo, né? Nesse período de pandemia, com uma frequência muito maior. E lá a gente conversando, acho que a gente levou 1h30 conversando, mais ou menos, ou 1 hora. E veio o Rodrigo com uma proposta de que eu criasse um canal no YouTube. Aí eu disse, peraí, vamos devagar, vamos ver como é que isso vai acontecer. E não, Jô, porque ele me chama de Jô, né? Falou, não, Jô, veja como é que você pode trazer sua voz, de que maneira você pode trazer, representar e ocupar esses espaços,
porque a gente não tem tantas pessoas negras falando sobre as suas dores e falando sobre essas necessidades. E aí acendeu uma luzinha. Algumas outras pessoas também já tinham me falado sobre essa proposta, mas eu confesso que eu nunca tinha despertado com tanta facilidade como eu despertei naquela semana. E naquela conversa que a gente teve naquele domingo, aí a pessoa que já é ansiosa, né, já começou a pensar, já começou a imaginar. Na segunda-feira, a primeira pessoa que eu falei, segunda-feira de manhã, foi Rodrigo. E aí eu disse, Rodrigo, meu filho, você plantou a semente no terreno ou certo ou errado, porque eu já não vou ficar mais parada. E aí a gente começou a pensar, começou a articular, veio o nome Eleva Jô, né, que é uma referência ao meu nome, mas a uma causa que vem muito maior, por isso que o Eleva vem primeiro, né, que é justamente esse movimento de dar visibilidade, de dar voz, de elevar mesmo as pessoas. Eu gosto muito quando, eu não tenho certeza de quem diz isso, mas que quando uma mulher acende e uma mulher negra acende, ela leva outras com ela. Então, a gente precisa trazer essas outras mulheres, porque outras também já acenderam e outras estão me levando também para esse espaço. Então, Rodrigo faz parte dessa história, desse primeiro momento, desse primeiro contato do Instagram com Eleva Jô, de como fazer o nome, o que vai acontecer. E aí, isso eu também não te contei. Quando eu criei o perfil, primeiro veio o perfil, depois vieram os conteúdos, né? Estão vindo os conteúdos. Tem gente que faz o caminho contrário, mas tudo bem. E aí, eu tinha pensado assim, eu disse, quando eu conseguir 100 seguidores, eu vou fazer a primeira live. Aí, depois, quando eu fizer 200 pessoas, quando eu tiver 200 seguidores, eu vou fazer a primeira live. Só que as coisas começaram a crescer tanto que eu tirava print da tela e dizia, Rodrigo, vamos fazer live, vamos ver como é que a gente vai movimentar isso aqui, como é que a gente vai começar a discussão. E hoje, eu não sei quantos seguidores eu tenho no meu Instagram pessoal, mas aqui eu fui observando a quantidade de seguidores que foram aparecendo. E para mim é um reflexo muito grande de quanto essas pessoas precisam ser ouvidas, do quanto a gente precisa falar sobre essas questões. A quantidade de seguidores que foi aumentando ao longo desses últimos dias, porque são dias, né? 2 semanas. Então, a quantidade de seguidores que foi aumentando nesse caminho aí, foi me mostrando o quanto é importante a gente ler, a gente discutir, a gente trocar mesmo e a gente conversar sobre esses assuntos. Perfeito, perfeito. Acho muito, muito importante essa iniciativa. De modo geral, a gente sempre tem medo do novo, né? A novidade sempre nos incomoda, principalmente, Josi, a gente vai discutir. Você me chamou aqui, você sabe que me chamou, então, ainda mais em momentos como esse, o assunto racismo vai ecoar o tempo inteiro aqui. Eu acho que vou abrir um parênteses aqui para dizer, né, que já que estamos tão sensíveis para a causa, uma das coisas importantes, além de postar que é antifascista, além de postar que qualquer outra coisa antirracista, era ouvir. Vamos começar a ouvir o que as pessoas negras têm a dizer? Diariamente eu tenho feito um exercício de tentar ouvir o que as mulheres, sobretudo o que as mulheres negras têm a dizer, porque este lugar eu não consigo alcançar, então eu tenho aprendido muito, lendo, ouvindo tudo o que elas têm a me dizer. Nesse sentido, eu acho importante demais que você encare aqui esse espaço. A gente sabe a visibilidade que tem hoje nas redes sociais, como elas conseguem alcançar muito mais do que você consegue alcançar em sala de aula, com 30, 40 alunos ali. A dimensão aqui é muito maior. E que eu lembre, a minha visão de mundo socio-racial, eu não consigo encontrar muitas meninas, mulheres negras que servem de referência para outras. Então, quando eu encontro uma pessoa que enfrenta todo esse desafio de ter esse cabelo black, altivo, sabe? É importante lembrar de ter... E aí é uma nova fase, como você mesmo diz, de ter essas mechas brancas. Eu acho tudo isso muito importante, e não só por isso, mas pela sua vivência enquanto mulher negra, enquanto professora, enquanto intelectual. É importante a gente ter essas referências, sabe? Eu sou professor do ensino público e do ensino privado. Eu tenho diferentes alunas negras e para mim é um prazer dizer assim, vai lá, segue o perfil de Jô, de eleva.jô, porque ali talvez você se identifique. Não há experiência melhor
para o ser humano do que o reconhecimento, né? Nós, na literatura, nós estudamos isso. O reconhecimento é muito importante. Quando você, para mim, foi algo um divisor de águas quando eu li Capitães da Areia aos 12 anos. Porque até então, tudo que eu tinha lido se passava num outro mundo, ou era super-herói, ou era alguma coisa que não era a minha realidade. Até que eu vi Pedro Bala, Sem Pernas. Eu comecei a ver aqueles personagens do meu cotidiano, aquilo passou a fazer todo sentido. Na mesma hora, Josi, eu peguei uma caneta, peguei um papel e comecei a fazer ali o que hoje chamaríamos de fanfic. Né? Eu comecei a fazer uma releitura também, trocando o nome dos personagens e colocando ali o nome dos meus amigos, o meu nome, e reconstruindo. Então, eu acho muito importante essa nova etapa que nós estamos vivenciando. Tá bom? Nós estamos. E aí, vamos pensar pensando um pouco na questão da representatividade, né? Que foram algumas palavras que nós escolhemos para dar conta ou tentar contemplar de alguma maneira essa discussão e esse debate, esse bate-papo, na verdade, aqui, que é a representatividade, cultura e afeto. E aí, essa semana eu até comentei com o Rodrigo, e vou abrir aqui para vocês, que eu estava lendo e pesquisando sobre o tema, e Bell Hooks traz uma definição que me chamou muito a atenção. Talvez outros escritores já tenham falado sobre isso, já tenham escrito sobre isso, mas Bell Hooks traz para mim uma outra luz sobre o termo assimilação. E aí ela vai falar sobre a assimilação como essa negação do lugar do negro. Como o negro, muitas vezes, ele nega o seu próprio lugar. E ele passa por um processo de aceitação de uma cultura branca. E o quanto isso é perigoso quando a gente pensa, por exemplo, na questão da representatividade. E aí eu comecei a pensar e já comecei a ampliar quando a gente pensa na representatividade, por exemplo, na escola. A importância que é a representatividade na escola. Mas existe um perigo também muito grande aí. Porque aquele professor, aquela professora negra, que em algum momento ele nega a sua condição de negro e ele assimila a cultura e tudo que permeia o universo do branco, porque ele tem muitos amigos brancos, porque ele anda com muitos brancos. Então, ele começa a ser aceito naquele grupo de brancos e ele começa também a assimilar aquela cultura daquele povo branco. E vai negando e vai se distanciando cada vez mais do que ele representa como um indivíduo negro, como um homem negro e como uma mulher negra. E aí, se a gente começa a ampliar essa representatividade, por exemplo, numa escola, ou nas escolas, e aí você, professor de escola pública, professor de escola particular, eu de escola particular, mas que a gente transita por essas escolas também, né? E a gente sabe que no mês de novembro a gente está em várias escolas e em vários espaços falando sobre isso, é quando a gente consegue perceber que essa representatividade ela não pode ser apenas em números. Então, não adianta, por exemplo, a gente ter uma escola com a maioria dos professores negros, a maioria dos supervisores ou coordenadores negros, se esses professores e esses coordenadores não entenderem o lugar do negro. Isso não significa que a gente vai rechaçar o que vem do branco, não é isso. Existe uma convivência, existe um diálogo. O que a gente precisa perceber, o que a gente precisa reconhecer é que a representatividade ela tem uma influência muito grande na vida dessas pessoas. Então, se eu não consigo, se eu não me sinto pertencente a esse espaço, se eu não me sinto pertencente a esse lugar do negro, da cultura, da música, das dores, de tudo que envolve esse cenário, dificilmente eu vou conseguir atrair esse menino ou essa menina para essa realidade. E aí, lá na frente, quando esse menino, quando essa menina, quando esse jovem começa a ascender socialmente ou tentar ascender socialmente, não é nem conseguir, né? Quando ele começa nessa tentativa de ascensão, muitas vezes ele vai ter a negação de uma forma que ele nunca esperava, que ele não imaginava. Então, quando a gente passa por esse lugar da representatividade, e aí na escola, nas redes sociais, na música, na literatura, enfim, em todos os espaços que a gente precisa trazer a representatividade, a gente precisa se reconhecer como sujeito. Não adianta a gente ter número, a gente precisa ter um número de pessoas que reconhecem, que sabem, que valorizam a cultura e que principalmente vão valorizar esse estudante, vão valorizar esse aluno, vão valorizar todas essas pessoas que fazem parte desse cenário e vão dizer em muitos momentos a essas pessoas brancas, rapidinho, vem aqui conversar comigo, vamos tentar pensar por uma outra perspectiva, vamos vir para cá,
Porque quando a gente passa por esse processo de assimilação, se a gente passar por esse processo de assimilação, dificilmente, ou aí eu já vou ser bem mais radical, né? Eu acho que nunca a gente vai conseguir essa mobilidade e essa outra forma de enxergar o povo negro e a cultura negra. Perfeito. Falou muito e muito bem, de modo que eu fico aqui pensando em um monte de coisa. Você foi falando e eu fui pensando na minha história, eu fui pensando em como eu me reconheço, né? Porque nós temos um grande problema no Brasil, que é este problema racial. E eu digo, o grande problema é do próprio reconhecimento. Tem um livro de uma historiadora da Universidade Federal da Bahia, chamada Vlamira Albuquerque, né? Que se chama O Jogo da Dissimulação. E nesse livro, Vlamira consegue falar um pouquinho para a gente sobre esse colorismo no Brasil, né? Esse negro que tem uma pele um pouco mais clara, como o Rodrigo, as diferentes tonalidades, e como essas diferentes tonalidades dificultam também, interferem no reconhecimento desse bem complexa que ela nos traz. E aí eu me identifico completamente com isso, porque ao sair da escola pública, aos 17 anos, eu me deparo com a vontade de ir... Só para exemplificar, Jô, o que você está contando sobre representatividade. Eu me deparo com o desejo de ingressar na universidade. E aí eu descubro que eu não estou bem instrumentalizado para fazer um vestibular. Tenho dificuldades ali em alguns conteúdos e eu preciso estudar. Só que aí eu me deparo com o mundo pós-escola, parece que cai à tona a realidade em que você está. E eu me deparo com um curso pré-vestibular, que na verdade é uma iniciativa do movimento negro, né? É uma iniciativa, é um quilombo educacional. Isso ali em 2005 e 2006. Um quilombo educacional. E pela primeira vez eu vou estudar, eu estou vendo alguém começar a dialogar comigo, me chamando de negro, me colocando nesse lugar, falando sobre essa história que o tempo todo foi negada. E até então, pela primeira vez eu paro e digo assim, nossa, tudo que essa pessoa está dizendo faz sentido. Eu estou olhando aqui num espelho que eu nunca olhei e como as coisas estão começando a fazer sentido para mim. E essa experiência foi arrasadora na minha vida do ponto de vista positivo, né? No sentido positivo da coisa, de como aquilo passou a fazer sentido. É importante as pessoas entenderem, porque, Jô, quando todas as vezes que falamos sobre a questão racial no Brasil, as pessoas têm o hábito de reverterem o diálogo, de dizerem assim, vocês estão dividindo as pessoas, somos todos iguais, né? Vocês estão querendo dividir a sociedade entre brancos e negros. Então, em primeiro lugar, nós não temos interesse nenhum em fazer isso. E nem precisamos fazer, porque os brancos já fizeram isso. Não somos né? nós que estamos separando. Não somos nós que... Exatamente. Eles já fizeram isso. Infelizmente, a engenharia escravocrata que se inicia no século XV e no século XVI, esse novo modo até científico de fazer escravidão, foram eles que criaram esse conceito. Então, foram eles que fizeram essa projeção de pessoas brancas, de pessoas negras, e que constituem a nossa sociedade. É só olhar para a televisão, é só olhar para as emissoras de televisão, os jornais, né, os filmes, se há uma divisão. Né, você vai ver que há uma divisão e não somos nós que estamos traçando essa divisão. Essa divisão está diariamente aí, né, na televisão, na representação, é exatamente onde eu quero chegar, que o José acabou de falar. Né? Quando eu chego numa universidade pública, porque após um ano de curso pré-vestibular nesse quilombo educacional, chamado COI Quilombo, do qual eu tenho muita honra de ter participado, de ser oriundo desse projeto, quando eu ingresso na Universidade Federal da Bahia, eu vejo que é uma universidade pública, mas, mais uma vez, eu não vejo os negros sendo representados lá. Meus professores negros são minoria. A minoria, a gente conseguia contar de dedos os professores negros. E olha que nós não estamos falando de um curso tão elitizado assim. Exatamente. Porque existem outros cursos mais elitizados. Então, a gente começa a perceber que essa divisão está diariamente na sociedade.
E o que nos faz, então, pensar é como me defender desse jogo de violências. Porque o racismo nada mais é do que essa multiplicidade de violência. Somos violentados o tempo inteiro na nossa história, religião, corpo, estética, o tempo inteiro. Então a gente fica pensando como lidar. E aí, o que acontece? De tanta violência, Josi, chega uma hora que a gente nem quer correr atrás das oportunidades. A gente nem quer buscar, alcançar, porque o medo nos toma de tal forma. A gente começa a ter essa sensação de que vai ser reprimido a qualquer momento e não busca esse lugar. Daí vivemos essa crise de representatividades. Porque, veja, se nós não temos espaço e se nós também temos medo de buscar, a cada dia esse problema vai se perpetuar. A cada dia esse problema vai se perpetuar. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre representatividade, porque ter um exemplo lá naquele lugar que a gente quer alcançar nos motiva, né? Quantas vezes alguém aqui, as pessoas que estão nos vendo, pode dizer assim, eu me tornei médico porque tal pessoa me influenciou. Fui professor porque tal pessoa foi inspiração para mim. Eu estava acompanhando aqui algumas mensagens, uma aluna sua estava dizendo, Josi foi uma inspiração para mim. Olha como isso é importante. Essa representação, estar. E aí eu não posso deixar de dizer, só para terminar essa minha linha de pensamento aqui, que essa representatividade, que hoje eu estou também nesse lugar de ser inspiração para alguns jovens, é importante que surge de uma luta, de um processo. Eu sou hoje um professor, mas fui um aluno cotista. Entrei pelas cotas, né, nas universidades, cotas para negros nas universidades públicas. Então, essas conquistas não podem ser silenciadas. Não posso deixar em nenhum espaço de contar que o professor que vos fala é um professor quilombola, já que essa expressão tem sido muito violentada nos últimos tempos. Então, eu sou um oriundo de um quilombo educacional e sou hoje um professor, um pesquisador que tive acesso a partir do programa de cotas instituídos em 2003. Tá? Uma luta do movimento negro, né, articulando-se de forma política, é claro. E aí, Rodrigo, é muito importante mesmo você pontuar isso, porque fica parecendo que, como hoje a gente está aqui, parece que tudo para a gente foi muito fácil. Né? Cada um sabe a trajetória, cada um sabe do que fez e como se construiu. Quando você traz a Universidade Federal, por exemplo, no curso de letras, isso também me chamava atenção. Mas antes eu não tinha também tanta consciência dessa situação como eu tenho hoje. Então, por exemplo, eu tinha um curso que é predominantemente feminino, ou pelo menos era a época, né, quando eu fiz, de várias estudantes negras, mas quando eu olhava para frente, eu via um total de 0 professoras. Professor negro, eu tive 1 ou 2, um em psicologia, um outro, mas eu não me lembro. Mas eu lembro, inclusive, que as grandes referências, hoje a UFBA tem outras, o Instituto de Letra tem outras referências. Mas na época em que eu estudei, as grandes referências de literatura, por exemplo, que era o segmento que eu gostava, que foi o segmento que eu escolhi na época da graduação, não tinha professoras negras. Então a referência que a gente tinha era de professoras brancas. E professoras que escreviam, que produziam, mas que se destacavam nesse espaço eram professoras brancas. E, sem dúvida, tinha muita professora negra que também estava produzindo e fazendo. A questão é como essas professoras ganhavam esse espaço, né? Tinham esse espaço e essa visibilidade. A gente não pode perder também de vista a importância de hoje a gente poder fazer esse tipo de discussão e esse tipo de diálogo. Porque se a gente pode chegar até aqui hoje e contar um pouco da nossa experiência, da nossa história e da nossa leitura, significa que a gente conseguiu refletir sobre o que a gente viveu lá atrás. E é preciso também a gente voltar na nossa história, e não só na história contada, né, mas na nossa própria história, para que hoje a gente consiga se fortalecer, para que hoje a gente consiga dizer, não, valeu a pena, eu fiz, eu consegui, não foi fácil, mas encontrei apoio na família, encontrei apoio nos amigos, porque a gente precisa se fortalecer todos os dias. Isso que você traz, né, de o racismo nos violentar todos os dias, e em alguns momentos cansa, tem horas que a gente diz assim, eu queria fugir, eu queria entrar numa bolha em que eu não conseguisse mais ouvir, nem conseguisse mais ler, nem conseguisse mais nem assistir a nada sobre racismo.
Mas a gente sabe que quando a gente faz isso, o racismo cresce. Então, em muitos momentos, a gente precisa engolir a nossa dor, precisa acolher a nossa dor, a gente divide, mas a gente não pode negar que ela existe. E a gente não pode nunca dizer que foi uma trajetória fácil e que tem sido fácil todos os dias. Quando a gente tem essa situação agora que está acontecendo e que a gente tem uma discussão e que as pessoas estão pensando, estão querendo aprender, estão querendo ler sobre isso, a gente começa a perceber a importância mesmo da representatividade. A importância de a gente ter sempre leituras e a importância de a gente indicar leituras também. Porque nós não somos detentores de todo o conhecimento. Nós temos histórias de vida. A sua história não é igual à minha não é igual à sua, mas a gente pode ajudar. Mas cada um também precisa se responsabilizar pela própria construção de sua história. Perfeito, perfeito. Acho muito importante tudo que você tem dito. Eu tô me distraindo com alguns comentários aqui, viu, Jô? Porque eu tenho participado de algumas lives e tenho começado a lidar também com a importância de ouvirmos aqui. Estou ouvindo Ademilton. Ademilton, será que é o do Anchieta, que eu tive a oportunidade, que foi meu coordenador também? Ele. Pronto, que massa! É um professor sensacional também. Tem uma galera muito massa aqui, Mariana Xavier também. Mari mandou uma pergunta, ali sua pergunta, tá, Mari? Vou deixar ela só um pouquinho no final, que na verdade, eu vou passar para Rodrigo sua pergunta. Aí, Rodrigo, eu quero fazer uma outra provocação. Sim. Você sempre me mostrou e sempre se apresentou para mim, não sei se para outras pessoas da mesma maneira, mas para mim, como uma pessoa com um poder muito grande de dizer não e saber dizer sim. Mas o seu sim e o seu não sempre foram muito escolhidos, sempre foram realmente voltados para aquilo que se de alguma maneira lhe violenta, ou se você não se sente confortável, é um não. E a gente aprende, a gente lê e a gente vai vendo como pra gente, para as pessoas negras, a gente precisa em algum... É trazido pra gente como uma necessidade do sim. Eu li um trecho outro dia que dizia muito bem sobre isso, né? Que as pessoas negras, elas são amadas quando elas estão no seu devido lugar. Ou seja, quando elas estão no lugar da subserviência. Então, é muito mais fácil as pessoas amarem as pessoas negras quando elas estão naquele processo ainda de silenciamento. Mas quando a gente começa a falar e quando a gente diz alguns nãos a algumas pessoas, mas como pode? Por que isso? Como é que isso se constrói? E você já me mostrou isso e a gente tem experiência nesse sentido, de um momento muito importante em que você disse não. Aqui eu não quero, aqui eu não vou, aqui não me cabe mais. Então, eu queria que você dividisse com a gente um pouquinho sobre essa sua construção nesse aprendizado tão importante, tão necessário de dizer não. Ok, eu estava lendo, na verdade, relendo a biografia de Lázaro, né, na minha pele. Você também conhece, que você já leu, já esteve com Lázaro. E tem um trechinho que eu lembro que Lázaro diz assim, que ele estava pensando... Diga. Eu estive com Lázaro Ramos, quem esteve com Lázaro foi você. Eu sei. Vocês tiveram a honra lá na Chita. Olha só. E tem um trechinho que ele diz assim, ele se perguntando, como é que eu posso contar a minha história sem ser uma apologia à minha vida, né? Sem ficar fazendo essa autopromoção. Porque toda vez que a gente recupera a nossa história, a gente o tempo inteiro só conta o lado positivo das coisas. A gente esconde as nossas derrotas, é sempre assim, né? Então, eu hoje, quando faço uma revisão, uma retrospectiva dos nãos que eu tive que dar e das posturas que eu tive que tomar para poder construir alguns caminhos, eu vejo com muito cuidado e eu não passo isso para as pessoas como regra. Eu não coloco isso como cartilha, que tem que ser assim, tem que agir de tal forma, porque cada um tem as suas sensibilidades, né? Quando eu gosto de fazer as comparações de atuação, eu digo assim, é preciso entender a atuação de Malcolm X, mas é preciso também a atuação de Luther King. A gente tem diferentes sensibilidades e diferentes formas de dizer. Mas o que eu me pergunto, e essa é uma provocação que não está apenas no debate racial, é uma provocação que está no debate, de modo geral, dos seres humanos, é o seguinte, qual é mesmo o sentido da vida?
Essa é a provocação que eu faço. Qual é mesmo? O sentido da vida é apenas encontrar um trabalho, me submeter a uma estrutura de empresa, de organização, de trabalho, me calar o tempo inteiro para receber um salário, para ter um dinheiro, para realizar as minhas satisfações pequeno-burguesas e para viver isso a vida inteira? Esse é o sentido da vida? É uma provocação. Cada um responde a essa pergunta de forma diferente. A minha resposta, já muito antes, foi um não. Esse sentido, para mim, não diz. Para mim, não há sentido na vida se eu não puder, além de fazer tudo isso, além de poder trabalhar, além de poder respeitar, sabe, os ambientes, os espaços, os acordos, mas também transformar. Eu preciso ter uma participação. Eu preciso contribuir de alguma forma para a construção da sociedade. Então, eu tomei algumas decisões de quebrar alguns vínculos, de estabelecer outros vínculos, que a gente vai percebendo que se está fazendo bem para outra pessoa, para mim já não está mais. Então, a gente vai abandonando algumas coisas. Agora, eu não vejo essas quebras que eu tive que realizar de forma assim funesta, essas coisas tipo, de forma maniqueísta, eu não quero mais isso porque isso é ruim. Eu não quero mais isso porque não é mais para mim, para este momento. Eu gosto muito das colocações que Foucault, né, o historiador e filósofo Michel Foucault, fazia em seus textos. Ele sempre abria um parêntese para dizer assim, olha, o que eu escrevo e o que eu digo é para agora, é para este momento. Então, acho isso muito importante, porque mais à frente a gente pode se permitir a contradição, a gente pode pensar de forma diferente. Então, eu sempre me dou a esse exercício de refletir sobre, vale a pena isso? Vale a pena? A gente está vivendo um momento de pandemia, um momento louco, um momento triste, a gente está se aproximando de 30 mil pessoas que perderam as suas vidas e que esperava e que fazia planos para 2021. E que fazia planos, né, ou até para 2020. E a gente, nessa efemeridade que é a nossa vida, a gente começa a perceber que precisamos também saber viver com coragem, como Guimarães vai nos ensinar, né? Tem que ter coragem também. Fernando Pessoa também. Coragem. Diz aí, Elmo. Exatamente. E assim, Rodrigo, pensar, e eu acho que essa perspectiva de pensar que o não é para agora e o sim também é agora, faz com que a gente não tenha medo, não se sinta em algum momento. Claro, medo a gente tem, mas que a gente tenha coragem de enfrentar. Na verdade, não é a palavra certa, é coragem. Para que a gente tenha coragem e tenha responsabilidade também com as nossas decisões, né? Porque quando a gente diz sim, a gente também está dizendo sim a um monte de coisa e a gente vai carregar esse peso muito, às vezes até muito mais pesado do que se naquele momento o não fosse dito. Se naquele momento a gente assumisse a responsabilidade daquele não e ficasse naquele lugar daquele não mesmo que lá na frente pudesse ainda mudar esse pensamento. Mas quando a gente diz sim, muitas vezes a gente carrega um fardo muito mais pesado. Verdade. Perfeito. Meu amor, diga aí. Vamos falar. E aí eu vou trazer os dois juntos, tá? O que a gente já está discutindo aqui, que é a importância de ocupar espaços e como a gente pode, como a gente deve ocupar esses espaços. E eu vou trazer para as pessoas que ainda não o conhecem um espaço muito importante que você tem para mim, você tem na minha vida e na minha estante, que é esse livro Travessias Urbanas. Já digo que eu não empresto, porque ele está autografado pelo meu amigo, porque eu fui à noite desse lançamento desse livro. E é um livro de contos. Eu não vou falar sobre ele, quem vai falar é você. Mas é um livro que realmente tem um espaço para mim e um lugar muito importante nesse de ocupar espaços, né? A gente já percebeu que você tem ocupado muitos espaços, mas aqui também você ocupa esse espaço de um professor, de um escritor. Outro dia, Rodrigo me mandou um conto que eu fiquei extremamente emocionada. Você lembra que você mandou para mim? Claro, né? Que, primeiro porque envolve a minha relação com Bahia também, mas e com a ida à Fonte Nova, e aí vem uma memória afetiva muito forte quando eu li aquele conto. E aí eu quero que você conte para a gente um pouquinho sobre ocupar o espaço nesse espaço de escritor. Quem é esse Rodrigo que escreve? Quem é esse Rodrigo que publica? E que tem o livro Travessias Urbanas. Ok.
Vamos lá. Essa pulsão de leitura e escrita é uma coisa antiga, né? Eu acho que todos nós que nos enveredamos pelo caminho das letras é porque, de alguma forma, isso nos afeta. A leitura sempre me afetou desde criança, desde um dia em que um vizinho me apresentou os quadrinhos, né? Me apresentou as histórias em quadrinhos e que eu me apaixonei por aquele mundo e comecei a ter em casa aquelas revistas e depois essa pulsão de escrita, porque eu não queria só ler, eu tenho essa coisa comigo, essa inquietude de produção. Enquanto o Josi tem a inquietude de sair para desbravar o mundo, né? Josi quer desbravar o mundo, Josi quer me levar para conhecer Dona Suzana, ela né, quer me levar para conhecer Dona Suzana, entrando em becos e becos, e aí eu assustado completamente. Eu tenho essa inquietude de produção, né? De conhecer, se eu pudesse, eu aprendia diferentes modalidades artísticas, porque eu me encanto muito por essa coisa de produzir. E aí a escrita é uma coisa antiga, que eu venho produzindo e escrevendo um conto ali, outro aqui, mas dei uma pausa. Até que eu chego na universidade, naquela disciplina de leitura e produção de texto, escrevo um conto. E aqui eu vou citar o nome dela porque é uma professora muito querida, que é a professora Edileise Mendes. É uma professora que eu tenho um carinho muito grande. Foi quem disse assim: Rodrigo, você escreve muito bem. Vamos lá, vamos dar continuidade a isso aí. Vamos começar a desenvolver essa escrita. E aí eu não parei, comecei a escrever um poema ali, um conto aqui. E agora vem uma outra parte, para chegar a essa parte da publicação, que é o momento, e aqui os professores que estão nos assistindo, eles talvez vão entender um pouquinho a minha situação. Nós, como professores de literatura, nos deparamos com a dificuldade de levar os clássicos para os alunos. E aí, como é que leva Machado de Assis? Como é que leva José de Alencar? Com uma escrita de um português de 130 anos, 140 anos? É uma dificuldade, a gente tem que encontrar uma adaptação. Naquele tempo não havia, e aí você tem que ter um cuidado com a censura também, do que pode, que não pode para a idade, às vezes tem uma coisa muito pesada ali. E eu senti uma dificuldade imensa em levar um texto para a sala de aula. Eu lembro que eu tive uma vontade de levar Pai contra Mãe, de Machado de Assis, o conto clássico que fala sobre a escravidão, que é um conto genial, mas são 10 páginas, né? Se você pensar assim no sentido de hoje. E eu fui lendo, e aquilo que era tão maravilhoso estava se tornando cansativo em sala de aula. Eu disse, meu Deus do céu, isso não foi legal aqui esse momento. Eu disse assim, vou experimentar um dia trazer um conto meu. Vou escrever algo assim, de 2 páginas, com a mesma proposta aqui. Vou fazer uma imitação de Machado, vou tentar, né? Ousadamente, para ver se funciona. Daí, eu fui, escrevi e levei para a sala de aula. E a coisa foi dando muito certo. E os alunos foram gostando. E eu comecei a criar pseudônimo para que eles não soubessem. E aí fui escrevendo e quando me dei conta eu tinha mais de 20 contos que versavam sobre diferentes temas, desde da paixão, intolerância religiosa, racismo, sobre os conflitos com a própria identidade, sobre fé, sobre a cidade de Salvador de modo geral, porque eu tenho uma paixão imensa por essa cidade, pela história da cidade, pela topografia da nossa cidade, né? Então, assim, eu também sou um fã de Jorge Amado, eu não posso negar isso, né? Da literatura baiana. E aí comecei, então, a escrever esses contos, até que recebi uma oportunidade. E aí eu queria falar também sobre essa oportunidade, Josi, porque eu acredito, né? Eu percebo isso, que o convite que recebi da editora para publicar este livro também tem a ver com a minha atuação e a minha presença nas redes sociais. Porque aí a editora começa a ver também que você tem um público leitor, que você tem um círculo ali que está ao seu entorno, que você pode dialogar, que você pode comunicar. E é por isso que eu tomei, então, essa decisão de publicar este livro. E em 2016 eu publiquei Travessias Urbanas, né? Esse livro que tem 15 contos, esse livro aqui, e que eu acho que já está se esgotando a primeira edição. Foram 1000 cópias, essas cópias estão esgotadas praticamente. A minha eu não empresto. Pois é, e aí... Mas já temos aqui outros livros, né? Eu estou muito contente por ter conseguido escrever um romance. Eu escrevi, na verdade, no fim do ano passado.
e outro livro de contos. Então tem duas coisas aqui. O problema é que esse rapaz, ele assume tanta coisa, são tantos projetos, que aí a gente não consegue dar conta de tudo. Mas eu estou muito contente. Inclusive, minha intenção é, na segunda edição de Travessias Urbanas, colocar Memórias de um Torcedor, que é o conto a qual você se referiu, que eu faço uma homenagem à história do Bahia, à torcida do Bahia, e que tem um pouco a ver com a minha história também. Tá certo? Ademilton tá aqui perguntando se eu empresto. Ele já ouviu 3 vezes. Não vou emprestar, não adianta. Não sai daqui de casa, tá? Então, assim, nem adianta. É muito importante, Rodrigo, você trazer mesmo esse lugar, né? A grande questão das mentes inquietas, né? Aí eu vim parar aqui nesse Instagram e fico ali deitada pensando, ai meu Deus, e agora o que é que eu posso produzir, o que é que eu posso ler, o que é que pode ser postado, de que maneira isso vai acontecer. Mas é isso mesmo, acontece dessa maneira. A gente tem um pouquinho mais de 5 minutos. Eu acho que a gente vai ter um crédito aí como a gente precisou reiniciar a live, mas eu também tenho medo de a gente estender e não dar tempo. Olinda, faz rodízio, o Clube do Livro. Eu acho muito interessante fazer um Clube do Livro, sim. Aí, Rodrigo, vai disponibilizar a compra de um outro livro. Todo mundo faz um clube, tá tudo certo. Ai, ai. Então, Rodrigo, agora, né, vamos falar um pouquinho também sobre essa ocupação do espaço no YouTube. Rodrigo tem um canal no YouTube como professor de redação. Então, também é um projeto que acredito que tenha nascido agora. Mostra a caneca, exibe a caneca. Né? Agora, durante esse isolamento, mas que é um projeto também muito interessante e que a gente pode, sim, começar a acompanhar, inclusive a indicar a todos os nossos alunos, aos estudantes, que estejam nesse processo também de descoberta de escrita. Porque tem uma situação muito interessante, estou adorando os comentários, queridos. Tem uma situação muito interessante também, que parece que todo mundo precisa aprender a escrever apenas redação, né? E esse processo de escrita, ele precisa ser muito libertador mesmo nesse sentido. Então, acho que o seu Instagram vai contribuir bastante, ou seu canal no YouTube, ele vai contribuir bastante para essas pessoas que estão despertando para uma escrita e que precisam aprimorar também essa produção escrita a partir desse outra pessoa que vai ler, né? Desse leitor. Ok, eu acho que eu não vou conseguir, eu já não vou conseguir fazer um canal só voltado para a produção da escrita. O canal já está cheio de outras coisas e outras ideias. Massa! A minha paixão por literatura, sabe, por língua de modo geral, então vai aparecer um pouquinho de tudo no canal. Ele tem o meu próprio nome, né? Tá como Rodrigo Lima. Tem que colocar assim um adjetivo, Rodrigo Lima Literatura, eu acho que consegue encontrar o canal. Eu vou estar nesses tempos, com pandemia, pós-pandemia, produzindo conteúdo, falando um pouquinho de outras leituras, porque é engraçado, porque isso é uma coisa que é muito natural, é muito orgânico, né? No momento em que você apresenta outros lugares de fala, e é isso que a gente precisa aprender, de fato, esse conceito, outros lugares de fala, você consegue, então, ouvir outras narrativas, encontrar outros escritores, outras percepções de literatura, outras percepções de língua. Então, eu acho que o canal ele também vai servir para isso, né? Para um outro lugar em que se fala de língua, para apresentar, talvez, textos marginalizados na história da literatura, textos que nunca perpassaram um cânone. Eu tenho um vídeo lá, tem poucos vídeos ainda o canal, mas tem um vídeo sobre literatura negra, um vídeo um pouco mais longo, que eu apresento um pouco das minhas leituras, da minha pesquisa também, né? Eu sou estudante de doutorado na Universidade Federal da Bahia, estudando filologia e literatura negra. Também no mestrado pesquisei sobre literatura negra, participei de grupo de pesquisa também na graduação, sempre nesse sentido. Então, eu acho que esse canal vai servir um pouco para misturar esse lado de professor, escritor e músico, talvez, né? Músico, talvez. E aí, sempre vai um salve à universidade pública, né? Que a gente não pode deixar de marcar também a importância que a universidade pública tem na construção de um cidadão consciente, de uma pessoa mais consciente do seu espaço, e que a gente não pode negar nunca a importância da universidade pública
não só na formação acadêmica, porque eu acho que é uma formação acadêmica riquíssima, mas que também não tem como dissociar da formação do indivíduo, na formação de um cidadão crítico, de um cidadão consciente e que ocupa esses outros espaços também. Muito obrigada pelos comentários. A gente ainda não vai acabar, tá? É só para dizer que a gente está lendo, a gente está vendo, não consegue dar conta de muita coisa agora, de tudo, mas a gente vai respondendo depois. Viva a UFBA, viva a Universidade Pública, com certeza. Rodrigo, por favor, aquela nossa surpresinha, aquela nossa música. Rodrigo, tudo isso, o Rodrigo toca numa banda. E o Rodrigo faz apresentações em casamentos, em formaturas, né, Rodrigo? Já pega o violão para começar a tocar, porque senão senão não vai dar tempo. Senão não vai dar tempo, né? Você já pensou sobre a possibilidade de você abrir uma nova live com mais 15 ou 20 minutinhos? Você já pensou sobre essa possibilidade? Porque o negócio aqui tá muito bom, viu? O que eu posso dizer... Pode ser também, se você tiver possibilidade. E temos para 15 ou 20 minutinhos, ainda temos sim. Então, fale. Se as pessoas quiserem nos ouvir ainda por mais 10 minutos. A Olinda está perguntando se você dorme, se você come. Meu amor, que maravilha ter você aqui. Pois é, Ju. Eu... Cheio de habilidades, né? Alguém tá falando aí. E geralmente quem faz muita... Eu ouço dizer frequentemente, né? Quem inventa de fazer muita coisa não faz nada direito. Eu acho que eu me encaixo aí. Eu termino fazendo nada direito, né? E no máximo dar aula. Eu acho que no mínimo que eu consigo fazer bem. Mas assim, foi uma coisa muito orgânica isso na minha vida. Eu não sei. E aqui eu vou compartilhar porque é uma coisa que a gente pode pensar nesse momento de pandemia, como os problemas, eles podem nos levar para outras estações, para outras questões. Eu fui uma adolescente que tive um problema muito sério nesse período aí com minha mãe, né? Minha mãe sofreu de uma doença muito grave e ficou muito hospitalizada. Isso mexeu muito comigo, de forma assim que eu me enclausurei. E a arte foi o meu refúgio, sabe? Foi muito o meu refúgio, tanto a leitura quanto a música. Então eu levei isso de uma forma muito séria, que quando eu me dei para perceber, eu adquiri alguma habilidade aí com essa coisa da música e me fiz também um músico, mesmo sem uma formação, né? Então, um músico popular. E aí a paixão pela música foi me levando, até que um dia eu entrei num projeto de jazz, de música instrumental em praça pública. Eu digo que eu entrei, mas é porque eu encontrei uma galera que já estava tocando, né? Eu sempre fui apaixonado pela Januman, né? Os frequentadores da Januman sabem aí desse projeto muito bom. E aí eu sempre fui apaixonado por aquilo, até que a paixão pela música instrumental já existia. E eu disse assim, não, vamos fazer um projeto desse aqui, em plataforma, para quem não sabe, né? Eu morei muito tempo em plataforma, Itacaranha, plataforma. E eu, então, realizei por 5 anos, juntamente com os meus colegas, vamos lembrar disso, juntamente com os meus colegas, um projeto chamado Jam na Praça, que é música instrumental em praça pública, tá certo? E aí, Josi me pede para tocar alguma coisa aqui. Eu vou fazer alguma coisa bem rapidinha aí. Você lembra de uma vez? Essa eu vou contar, porque essa é daquela coisinha de amizade que a gente guarda, né? Que a gente deixa guardada, mas eu vou abrir aqui. Uma vez, eu disse a você, eu disse, ai, Rodrigo, eu tenho tanta vontade de tocar violão. Aí você disse, menina, vai procurar fazer outra coisa na cidade, não precisa mais. Mas vem cá, você tá falando essas coisas numa live assim... Isso foge todo o contexto que a gente se satiriza, que a gente fala absurdos um pro outro, né? Você larga uma pérola dessa assim, para as pessoas vão ter a pior ideia de mim, tá? Mas tá, e eu também vou largar que Josi disse que eu sou um velho caduco que tem quase 90 anos. Vou tocar só um pedacinho de um chorinho, né, que a gente também tocava, claro, música brasileira lá, um chorinho de Ernesto Nazaré, chamado Odeon. Muita gente conhece, vou tentar. Eu tô sem tocar violão esse tempo todo, assim, estudar violão, então com certeza eu vou errar. É alguma coisa assim.
tá vendo? Um pedacinho de Odeon, de Ernesto Nazaré. Tá? Rolava jazz também, né? Tinha jazz, é claro, que era o cargo-chefe do que a gente fazia. Pra que música negra mais linda do que jazz, né? Que eu sou apaixonado. Aí, tá aí um pedacinho. Pronto. Aí. Ah. Eu acho que a gente vai chegando já no nosso finalzinho. Pelo que Sim. eu bem perto. Eu já aproveito para lhe agradecer imensamente por esse momento. É engraçado como a gente conversa, troca, faz um planejamento e graças a Deus as coisas vão fluindo, né? Uma sintonia, uma energia muito bacana. E a gente consegue ter Eu lembrei de uma coisa, Jô, que eu não posso contar antes que apareça aí a contagem no Instagram. Lembrado de um fracasso que a gente teve, e eu não tenho assim, nenhum problema em usar a palavra fracasso, porque os fracassos me constituem também, que foi o nosso desejo em construir um pré-vestibular, um quilombo educacional também. Você lembra disso? Acho que foi ali 2017, eu e você, a gente correndo por vários bairros de Salvador, procurando espaço, entrando em contato com professores, fazendo agenda numa empolgação absurda para fazer aquilo funcionar. Mas a gente sabe que a vida não funciona como a gente quer. A gente sabe que os caminhos são diversos, tivemos problemas, não aconteceu, mas eu acho que aquela tentativa foi tão importante para nos unir, para que a gente conversasse. Naquele momento, não sei se você lembra, minha mãe também ainda estava passando por alguns problemas. O seu apoio foi imenso para mim. Foi um momento também que eu acho que eu perdi na prova do doutorado, alguma coisa assim. Então, assim, esses afetos, né? Essa live é sobre afetos. Então, assim, eu acho que eu preciso chamar a atenção disso e agradecer a Deus, agradecer a você pelas oportunidades que trocamos e que vamos trocar para o resto da vida aí. Diálogos, esses afetos. E eu quero ser convidado para outra live depois, viu? Agora. Quando isso aqui estiver bombando, porque em uma semana já tenho 600 pessoas aqui. No meu canal não tem nem 20 pessoas. E você já está aí, bombando. Tá? Então, muito bom, muito bom. Deixa de história. Eu lembro sim, Rodrigo, desse episódio e que a gente ficou um tanto quanto frustrado mesmo, né? Porque a gente tinha toda uma estrutura pensada anteriormente, todo um planejamento. Já tínhamos, inclusive, entrado em contato com vários professores, mas nós fomos tomados por uma negação e, enfim. Eu tô com 2 minutos, tá? Pra gente terminar. Agradecer imensamente a você por sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu afeto, pela maneira como você abraçou o projeto, pela maneira como você abraçou e trouxe essa live aqui pra gente, esse momento tão bacana e tão bom pra gente refletir sobre questões tão importantes. É muito importante, é muito bom poder dividir esse momento com você e saber que a gente vai continuar dividindo aí durante a nossa trajetória. Uma gratidão imensa a todos os amigos que estão aqui, a todos os amigos que passaram por aqui, a todos os comentários, a gente vai guardar. Mari, você mandou a pergunta, infelizmente não deu tempo a gente responder, mas a gente está aguardando aqui. Marcão, Marcelo, Mariozinho, nossos amigos estão aqui. Gratidão imensa a vocês. Muito obrigada pelo apoio de vocês. E aí, para a gente fechar, eu só quero que você deixe, então, uma indicação de um livro ou de um filme, ou de livro e filme sobre essa temática. Você tem menos de 1 minuto. Ok. Vamos lá. Eu acho que um filme que eu posso indicar para a gente é O Ódio que Você Semeia. O Ódio que Você Semeia, que é, na verdade, um livro e que também temos uma adaptação aí agora para filme e que, para mim, é de uma profundidade imensa, de uma reflexão imensa. Em relação a livro, eu estou pensando em indicar um livro aqui. Tá bom? Eu estou pensando em indicar um livro, mas são tantos. Mas eu vou indicar Amada, que é o último romance que eu li. Amada, de Toni Morrison, né, escritora